Muito bem tornata, tifoseria bianconera. Ciao, tifoso bianconero em todo o Brasil. Finestra bianconera diretamente de Salerno, diretamente da Itália. Um grande abraço a todos vocês que comentam. Hoje, dia 9 de julho, é uma data importante, uma data especial. Estamos ainda na época da Copa do Mundo e nesse fim de semana, sábado e domingo, teremos vídeos imperdíveis aqui no Finestra. Antes eu queria dizer o seguinte, um grande abraço a todos que comentam os vídeos, tá? O Gabriel, o Fael, né? E o YouTube tá com um probleminha, eu recebi uma notificação anteontem, eles estão... Aquela questão de regras para menores de idade, né? Então eles estão meio que, como é que diz? Controlando os comentários. Então, às vezes o comentário ficou oculto, às vezes não. Eu leio todos, eu consigo ler todos, mas eu não consegui responder a todos, porque estava dizendo que esse recurso era inviável. Ontem eu consegui responder, e hoje de manhã eu fui ver, os comentários estão lá, mas eles estão ocultos. Não muda nada, tá? Continuem comentando que eu consigo ler todos. Se eu não conseguir responder, eu deixo um coração. Aí ontem veio uma notificação à noite dizendo que estão trabalhando para melhorar isso, pediram desculpas pelo transtorno, então não é culpa minha se eu não li, se eu não conseguir responder a todos, tá bom? De qualquer forma, o YouTube está fazendo essas mudanças, esses testes, então só para passar para vocês que se eu não respondi algum de vocês foi porque o YouTube não permitiu que eu respondesse, e isso está acontecendo com outros canais, não é um problema com ninguém de vocês, com nenhum de vocês. Muito bem, ragazzi, é o seguinte, hoje é dia 9 de julho. Primeiro que hoje é aniversário do Gianluca Vialli, que está lá no céu, festejando com outras lendas da Juventus, né? Com outros grandes jogadores da história do futebol italiano, do calcio italiano, e com certeza o Vialli, o eterno capitão, o Vialli é ídolo, ou foi ídolo de Del Piero, para vocês terem uma noção, né? E hoje também, dia 9 de julho, há exatos 20 anos, a Itália ganhava a sua quarta Copa do Mundo, né? Nos pênaltis, e o Del Piero foi decisivo. Ele converteu o seu pênalti e ali o Fábio Grosso converteu a última penalidade e a Itália ganhou a sua quarta Copa do Mundo. Não podia passar em branco essa coisa. E aproveitando que eu estou falando de Itália, eu comprei aqui na Itália um livro que eu gostaria muito de comprar, fiquei torcendo para esse livro ainda ter, que é o livro justamente do Roberto Baggio, né? E muito me chamou a atenção, positivamente, que aqui os destaques, evidentemente, é a parte da Fiorentina, né, quando ele surgiu ali, e a Copa do Mundo, as Copas que ele disputou com a Itália, tanto em 90 como 94, apesar de perder o pênalti, e a de 98. Uma breve história falando sobre a passagem dele no Bolonha, quando em 98, pelo Bolonha, ele foi artilheiro do campeonato e foi convocado de novo para a seleção. Mas o que mais me chamou a atenção positivamente é o destaque que ele dá em relação à passagem dele na nossa gloriosa senhora. Aqui uma foto com o Vialli, falando em Vialli, né? Tá pegando aí? Tá pegando, né? Mas fala muita coisa do auge dele com a bola de ouro para a Juventus, quer dizer, diferente daquela porcaria da Netflix, aqui sim deu devido espaço, né, a ele na Juve. E depois fala da família, da mulher, enfim, fala da parte da seleção italiana. Muito legal esse livro. Me perguntaram se vai ter em português, eu não sei, mas deverá chegar no Brasil também. Tem até uma foto bacana aqui, ó, dele com o Sinner do tênis. Então, se tiver no Brasil, eu recomendo que vocês comprem o livro do Roby Baggio. E agora sim, vamos falar um pouco de mercado, né? Porque temos aqui informações sobre o Dibu Martínez, mas não só sobre o Dibu Martínez. A Juventus entrou em contato com o agente do jogador da Udinese, o
Solet. Não é o Soulé, tá? O argentino que foi para Roma, que muita gente se descabelou porque não ficou, não. É o Solet, defensor da Udinese, que nesse momento não tem assim a proposta, mas foi uma sondagem importante, forte, que a Juventus está olhando esse setor do campo, já que o Gatti e o Bremer deverão ser vendidos, o Bremer quer ficar. Eu não gosto de falar de cravar de mercado por causa disso, tá? O Fael comentou o seguinte, depois eu consegui responder ele fez uma análise, um comentário interessante, que o Vicário de Gregório são iguais. Entendi o que ele quis dizer, mas depois eu consegui responder, né, quando liberaram lá, para eu poder responder o comentário, quando o YouTube liberou, mais ou menos, viu, Rafael e amigos, mais ou menos, porque eu nunca vi uma temporada tão desastrosa como a do de Gregório, de em 12 chutes ou 15 chutes, os primeiros de cada partida, acabar acontecendo o gol, né? Acho que o Vicário não teve isso aí. Outra coisa, eu comentei no último vídeo que essa maneira do Carnevale agir, meio que despistando os jornalistas, e atenção, eu não sou jornalista, eu faço isso para vocês, tem me agradado. E por que tem me agradado essa coisa? Porque, sabe quem fazia isso? O Mod. Há 20 anos atrás, né? Eu não sei se essa questão do Carnesec e do Vicário é uma despistagem, né? Eu não sei se isso é uma estratégia para o Aston Villa diminuir a pedida. Sei que às vezes ele deixa, entre aspas, ele sabe como agem os jornalistas, deixa, entre aspas, escapar uma informação e aí ele vai para o outro lado fazer a negociação. Até rimou. E a questão do Dibo, que hoje movimentou as redes sociais aí no Brasil, aqui eu estou 5 horas avante, eu estou gravando o vídeo aqui, já são 7 horas da noite, embora seja dia, vou mostrar para vocês como que é o verão europeu, olha lá no fundo, é dia, né? Hoje eu não fiquei na casa da minha tia, eu estou num hotel aqui, não quis incomodar ela, porque amanhã cedo eu vou para o sul, mais para o sul ainda, eu vou para Calábria, então não quis incomodá-la, ela ficou meio chateada, queria que eu dormisse lá, né? Mas, enfim, viajar de trem na Itália é uma maravilha. Voltando ao que interessa. Sobre a questão do Dibo. Vi que o Romano colocou, vi que o Romeo Agresti colocou. E sim, é verdade, houve um avanço nessa tratativa, nessa negociação, mas é uma coisa que está indo de encontro. Por quê? Não é que a Juve está pressionando o Aston Villa. Quem está pressionando, até onde eu sei, o Aston Villa é o próprio Dibo, é o próprio Martínez, que teria aberto mão, ainda bem que eu falei aberto e não abrido, porque aqui é cultura, né? Aberto mão, que ele não liga o fato de não jogar a Champions, que ele está valorizando o fato de ser a Juventus. Muito bem, palavras muito bonitas. E como disse, eu não vou lembrar o nome do rapaz que comentou o último vídeo, o primeiro dele, um abraço, ele vai saber quem é. Que ele fica triste quando vê um jogador, entre aspas, juventino indo embora, como é o caso do Gambiasso, que pode ir para a Inter, não é que ele vai para a Inter, existe o interesse da Inter, tá? Deverá ter a proposta. E eu comentei para ele assim, depois eu comentei, depois o YouTube tirou meu comentário, que eu falei o seguinte, olha, esse romantismo a gente deixa para mim e para vocês, que hoje em dia, você falar que um jogador torce para determinado time ou que tem apego a determinado time, não é verdade. Não existe. O próprio Quadrado, por exemplo, o Quadrado era tido como, não um ídolo nosso, mas um cara que a gente gostava, carismático. Depois que ele foi jogar na Inter e ele comemorar o título deles, tudo bem, é o novo time dele lá, ele tinha que comemorar. Mas ele tirar um sarro do clube, no caso, o nosso clube, no momento da comemoração, foi um desrespeito com o torcedor juventino, na minha opinião. Então, a questão não é que o Cambiasso não pode ir para a Inter, a questão é não vender a preço de banana. A Inter quer 40, 45 milhões, acabou. O Marotta não é o todo-poderoso, não é o cara que faz o mercado que ele compra quem ele quer. Paga 40, 42 e leva um Gambiasso, que não pode vender para a Inter por 20, 25, ok? Respondendo o rapaz, me perdoe, eu não lembro o nome dele, mas está aí. Um abraço para ele, um abraço para o Rafael e para todos vocês, tá bom? E voltando só nessa questão do Dibo. O Dibo está dizendo que quer jogar na Juve, não sei o quê. Se ele
tiver o mesmo apego à malha, o mesmo apego à camisa, que, por exemplo, o Carlos Tevez, né, o Carlito teve, ok. Né? O próprio Higuaín, que veio do Napoli e depois jogou na Juventus, ok. Eu falo Tevez porque o Tevez representou demais com a nossa camisa. Não sei o que vocês pensam do Tevez, mas ele representou muito. Ok. Mas se chegar essa contratação, depois, aí sim eu vou dar minha opinião sobre o Dibu Martínez, separando o atleta, separando o jogador, a parte técnica e tudo mais, porque também divide opiniões. Qualquer negociação vai dividir opiniões e isso é normal. Então o Dibu está pressionando, não é a Juventus que está pressionando o Aston Villa, é o próprio Dibu, e a pedida está baixando cada vez mais, né? De 15 foi para 10, de 10 já foi para 7, e eu falei uns 15 dias atrás que era mais ou menos isso, 6,5, 7, que a Juventus não ia pagar mais que isso. Está prevalecendo muito a vontade dele, e o Aston Villa, né, pelo jeito vai acabar cedendo. Posso cravar o Dibu? Evidente que não, mas é uma possibilidade muito, muito real. O que o Fabrício Romano está falando procede, o que o Romeo Agretti falou procede, e o que eu tenho informação, que não é nenhum deles, apesar de ter uma certa amizade que eu fiz no ano passado com o Agretti, mas eu não incomodei nessa questão. O cara que me informa, os dois caras que me informam que estão aqui, que não estão viajando, os outros dois estão viajando, sim, falaram que procede muito essa questão do Dibu Martínez. Vamos ver o que acontece, vamos aguardar, né? E se fechar a negociação, aí a gente vai comentar em cima do negócio. Eu sempre coloco uma hipótese ainda remota do Carnicetti. Eu sei que, como comentou o Fael, a Atalanta não precisa vender e fez boas vendas, por isso que jogou o valor lá em cima do Carnicetti. Só que se a Juventus quiser fazer a loucura, pagar 50, ela leva, né? Eu não descarto isso, porque o mercado ele é muito dinâmico, ele muda muito, mas atualizando a informação do Dibu, que vocês viram aí, realmente é muito próxima essa negociação ter um final feliz, no sentido de que pode acabar acontecendo o negócio, tá bom? Por enquanto é só, eu volto amanhã, sexta-feira, e aí sábado e domingo, 2 vídeos especiais da Juventus e da Copa do Mundo. Não percam, e claro, atualizando o mercado também, tá? Então, se for o caso, eu farei 2 vídeos no fim de semana, tanto no sábado como no domingo, se tiver notícia do mercado. Por enquanto é isso, Sport Sayub. Fila na fila e deixa o like no Finestra, deixa o sino ativado para concorrer à camisa oficial no final do ano, em dezembro, para passar o Natal todo uniformizado. E lógico, dia 9 de julho, Itália 4 vezes campeão do mundo, né? Pois é. Mas vamos voltar para o nosso lugar. E claro, parabéns ao Gianluca Vialli, onde quer que ele esteja. Essa é a minha grande homenagem ao Luca Vialli. Tchau, amigos. Boa noite a todos vocês. Nos vemos.